Hoje vamos falar sobre regras do terreiro. Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, casa de umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre as regras do terreiro. Você aceita as regras do terreiro? Vamos parar e pensar bem nessa interrogação, nessa interrogativa que está sendo realizada agora. Quando a gente vai ingressar num terreiro, o certo é eu levar um tempo lá na assistência, observando, percebendo se eu me relaciono bem com as regras daquela casa. Se aquela casa eu me afino com a proposta de valores, com um trabalho espiritual ali realizado, principalmente com as regras ali instituídas. E que regras geralmente são essas? Os médiuns usam um tipo de uniforme, mesmo que não haja uma padronização da roupa, mas é uma regra, né, ali, um código de ética que rege, né, e reza as regras da casa, instituindo, o médium pode usar o branco, o que fazer. Médium, principalmente no início da sua jornada, né, ele tem que seguir muito as regras ali. Ele tem que aprender e absorver as regras e entender principalmente o porquê delas, qual a necessidade delas no trabalho espiritual. Eu vejo que as regras são um conjunto de normativas que tem ali numa casa espiritual. Principalmente para a gente desenvolver um aspecto de disciplina. Por quê? No trabalho de Umbanda, os guias espirituais eles têm uma fala muito marcante, visto que eles são os grandes emissários do Cristo, são os grandes emissários daquela casa, são os verdadeiros detentores do conhecimento. Nós, dirigentes espirituais, apenas transmitimos essa mensagem e devemos a todo instante tentar pô-las em prática. Todavia, às vezes, alguns dirigentes têm a dificuldade de exercer efetivamente aquilo que o guia está falando. O guia-chefe daquela corrente, uma entidade que veio trazer um recado, e até mesmo já médiuns mais firmados dentro de uma corrente, já que obtém uma confiança dentro do seu trabalho, dentro da firmeza ali observada ao longo do tempo, a gente escuta, né, a instrução que aquele guia traz, o alerta, toda fala deve ser acolhida e respeitada, porém devemos sempre passar pelo crivo da razão. E eu percebo, ainda mais nos dias atuais, antigamente era uma coisa muito comum os médiuns serem mais obedientes. No passado, eu lembro até pelo menos na época que eu iniciei na Umbanda, há mais de 25 anos, o que minha mãe de santo falava era lei. O que os guias falavam é claro que eu podia às vezes não concordar, chegava até ela, perguntava, tentava entender o porquê daquilo, mas seguia, porque eu entendia que ela estava à frente daquele barco. E no trabalho espiritual tem que ter alguém para puxar o bridão, tem que ter alguém para dar uma puxada pelo corpo mediúnico. Às vezes a função do dirigente espiritual não é uma função das melhores, porque tem que chamar a atenção. Tem irmãos que cometem excessos, tem irmãos que têm muitos pontos cegos e não conseguem se aperceber dos seus equívocos, e aí você tem que chegar ali e falar. Então as regras elas ajudam a nortear, né? Então você tem que chegar no terreiro, trocar sua roupa, ficar em silêncio, e aí por mais que você fale isso, formam-se as benditas panelinhas. Eu acho que é coisa do inimigo, né, dentro do terreiro. Tá lá o pessoal fazendo faxina e tá batendo papo. Canta um ponto, fiquem cantando. Olha que coisa mais edificante. Procura seguir ali o que está sendo falado, né, porque tem um propósito, uma razão de ser. Né? Se você sabe a razão de ser e ignora, cuidado com as consequências disso. Porque muitas vezes essa desatenção, essa displicência, ela acaba por sua vez atrapalhando os trabalhos espirituais e os trabalhos da corrente mediúnica. Se você não está de acordo com as regras, bate a cabeça e vai embora. Vai ser feliz. Eu já escutei algumas pessoas falarem assim, não vou pro TEA. O TEA parece um quartel-general, de tantas regras que tem, de tanta disciplina que tem. Que bom. Porque é que nem escola, tem tantos métodos de ensino, e o TEA é uma casa de umbanda como outra qualquer, mas tem o seu método próprio, tem uma organização, tem uma sistemática, né, própria de trabalho. Então, a regra é importante. E eu digo sempre para os filhos da minha corrente, o combinado não sai caro.
Então, minimamente, vamos seguir o que nós combinamos lá no ingresso. Hoje em dia, quando o médico vai ingressar na corrente, eu faço ele assinar, né, que ele está ciente das regras do terreiro e que ele vai ser cobrado por elas. Porque senão eu me municio disso para falar, você assinou lá, eu não convidei você para ingressar. Você disse que você estava de comum acordo com a proposta do terreiro. E, assim, pessoal, é necessário isso. É necessário para um bom andamento. Uma coisa, você às vezes não precisa ter algo tão transparente quando você tem uma corrente menor, mas uma corrente de médios, uma grande corrente de médios, uma corrente mediana, você precisa disso, né, para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo com a mesma fala. É claro que a interpretação já é por conta do indivíduo. Então, avalie se você está de acordo, avalie se você está seguindo as regras. Ah, não sou de acordo, não vou fazer. Né? Na casa, a casa que eu trabalho não pode trabalhar e incorporar em casa, eu vou fazer. Você está se enganando, você está enganando a espiritualidade e com certeza você vai responder por isso. Nós respondemos por todas as nossas ações, por todas as nossas atitudes. Então, siga as regras, cumpra as regras da casa. Deixo essa reflexão no dia de hoje para vocês. Convido que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem e comentem. Um abraço, um saravá fraterno a todos. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês, pessoal.